Desculpem que a minha foto não tá aparecendo, vocês vão ficar só com a minha inicial. Tem uns probleminhas técnicos, Não, é mas normal. estamos aqui. O que basta é o que vamos falar, né? E sendo um podcast também, o principal é a voz. Então vamos lá. Sobre o que vamos falar hoje, Steph? Então, hoje a gente vai falar sobre o princípio do mentalismo, que se pode encontrar no livro Kybalion, se as pessoas não conhecem. É um livro antigo e cheio de conhecimentos assim essenciais, mas que assim para o conhecimento geral talvez as pessoas não entendam muito bem o que está escrito ali. Então assim ele requer bastante estudo e esses conhecimentos também abordam Hermes Trismegistus, que viveu na época do Egito Antigo, 2000 anos antes de Jesus. E esses conhecimentos, assim, eles são encontrados na maioria das religiões atuais e religiões que já deixaram de existir também. Então, esse conceito do mentalismo ele é muito importante, esse princípio do mentalismo, porque o todo, ele é a mente. E tudo que existe aqui no físico, no não físico, está dentro do todo. Ou seja, se as pessoas sabem o que é todo é o Criador, é tudo que existe, é Deus. Então, tudo que existe está dentro da mente de Deus. A gente está vivendo dentro da mente de Deus. Então, eu queria começar falando sobre isso com você, Fran. O que você poderia introduzir sobre esse conceito do mentalismo? O todo é mente, o universo é mental. Tem essa frase dele, né? Do Kybalion. Trazendo para nossa realidade aqui, essa frase, o universo é mental, eu consigo associar que tudo que nós vemos, tudo que está no nosso campo de visão é criação da nossa mente. E esse assunto ele se conecta com o assunto passado do nosso episódio de cocriação, porque é através da nossa mente que nós criamos a nossa realidade. Então, conforme forem os nossos pensamentos, conforme for a nossa vibração, vai ser a nossa experiência. Então, eu posso, por exemplo, ser alegre, ser positiva e experienciar o mundo dessa maneira, morar num lugar e o meu vizinho ser negativo, ser reclamão, morar no mesmo lugar que eu e enxergar os pontos negativos da vida e do lugar onde nós moramos. Tipo, duas pessoas podem ser totalmente diferentes conforme os seus padrões de pensamento. Elas podem estar num lugar maravilhoso, mas uma vai enxergar o lado positivo e a outra vai enxergar o lado negativo. Então, já entramos em várias outras leis também do hermetismo, mas a princípio é isso. Tudo que nós vemos é por causa da nossa mente. Eu ficava confuso, Fran, no começo, que tudo é mente. Aí, depois eu vim a entender que você não é sua mente, você não é seu corpo, você é essa consciência que você tem que ter controle do que sua mente está pensando, você tem que ter controle de tudo que está acontecendo na sua vida, porque você não é sua mente. E isso me deixou um pouco confuso. Como assim? Se tudo é mente, eu não sou minha mente, essa mente que está aqui pensando o tempo todo, não consegue parar. E como que eu não sou essa mente? Como que eu consigo distinguir que eu não sou essa mente que está pensando o tempo todo? Eu tenho que estar prestando atenção nela o tempo todo e falando assim, não, a minha mente está falando que eu estou triste, a minha mente está falando que eu estou chateado por isso que eu ouvi, mas não é eu, é a minha mente. Então essa é uma coisa assim que me pegava um pouco, me deixava confuso quando eu estava estudando essa parte, que tudo é mente, mas ao mesmo tempo você usa essa palavra mente e eu não sou parte dela exatamente, ela é parte de mim, da minha consciência. Sim. Eu ouvi uma palestra de uma filósofa, da Alice Helena, em que ela fala assim, tem uma frase dela, que nós fazemos parte de um fio cósmico, como se fosse um colar de pérolas. Cada ser humano uma pérola. E a mente seria o fio que passa por cada uma das pérolas. Daí tu pode começar a entender a mente.
porque nós temos essa conexão mental entre todos os seres. Veja, se tudo é mente, nossa mente ela está conectada, nós fazemos parte de uma mente maior, que seria do planeta Terra, seria um ser, né? Como se víssemos o planeta Terra como um ser, e nós fazemos parte disso. Então, às vezes, nós podemos ser invadidos com pensamentos que não são nossos, mas são da massa. Nós pegamos a vibração, e daí a gente, no orai e vigiai, quando a gente está conectado com o nosso interior, com a nossa intuição, nós sabemos que aquilo não faz parte de nós, mas ela está passando, porque nós estamos conectados. Então, o que não faz parte de mim, eu deixo ir. Eu também tinha essa dúvida no início, mas depois que eu passei a me ouvir e a ouvir o meu interior, o meu eu, sabe? O meu eu melhor, que eu digo, eu comecei a perceber isso, que esses pensamentos negativos que me vinham, eles não eram meus. Então a parte do cancelamento de pensamentos ruins também me ajudou muito, sabe? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, alguém vem e faz alguma coisa comigo, alguma pessoa vem e fala alguma coisa que me chateia, e a minha mente começa a entrar naquele ciclo de ficar triste com a pessoa. É eu que estou triste com a pessoa ou é a minha mente que está triste com a pessoa? Porque é ali que eu consegui girar uma chave. Não, a minha mente está triste. A gente não usa o termo mais eu estou triste, porque aí você começa a se diferenciar da sua mente. Você fala assim, na minha mente está pensando isso, a minha mente está triste. Ela não é exatamente eu, porque eu sou uma consciência um pouco maior, mais elevada, só que a gente não tem conhecimento disso. Porque pela a sociedade que a gente vive, pelo conhecimento que nos é dado, né? Então é isso. E isso é parte também da neutralização das leis herméticas, né? Porque a gente está debaixo dessas leis, a gente não tem como evitar. Elas existem e, por exemplo, a gravidade existe, não tem como você correr da gravidade. Ela existe aqui na Terra e você está debaixo dela. Então, essa parte de neutralizar também, eu entendo que você entender que a sua consciência, que você é uma consciência, você não é somente, ajuda nessa parte de neutralizar essas leis herméticas. O que você acha sobre isso? É interessante esse ponto de vista, né? Mas tu vê que a lei da gravidade, ela existe para nós. Para os pássaros, ela não existe. Para eles não foi apresentada essa lei. E eles simplesmente voam. Então, existe para nós o que nos é apresentado. Foi nos apresentado isso. Mas no caso, essas leis herméticas, elas são mais fortes, né? Porque elas regem tudo que existe. Porque elas vêm diretamente do Criador, né? Então, não tem como realmente fugir dessas leis, tem como neutralizar elas. Então, Nádia, se tudo é mente, a gente está vivendo essa realidade que a gente vê aqui, esse planeta, tudo que a gente está enxergando, é uma realidade criada pela gente mesmo, né? Porque se tudo é mente, nós também somos mente, né? Então a gente cria isso aqui, essa realidade pra gente. O que você acha sobre isso? Dessa realidade que a gente vê com os próprios olhos? Tem uma frase que é interessante, né? Temos tudo aquilo, você tem tudo aquilo que você merece. Então, assim, o seu grau de entendimento e a sua visibilidade, a sua visão quântica direciona você a sua realidade, né? Então, assim, se você entende, o que você vê é o que torna real. Se você pensa, você cria, né? Então, assim como o próprio arquiteto do universo, pensa, cria. Então, se você tem um pensamento, seja negativo ou positivo, ele se cria, né? Ele se forma e ele se materializa. Entendi. Mas então, e você, Fran, o que você pensa sobre isso? Por exemplo, você acha que isso então é uma Matrix? Como que esse termo aí, às vezes as pessoas olham com mal olhado, esse termo Matrix, para essa realidade que a gente vive, por exemplo? A Matrix como se fosse uma programação, né? Aqui tá tudo programado já. Deixa eu contar uma experiência para vocês.
para vocês verem como tá tudo tão conectado. Eu estava numa consulta no centro, no bairro onde eu moro, e daí começou a chover e eu pedi um Uber. E o meu bairro, ele é mais afastado, né? Os Ubers, eles consideram aqui um local muito longe para vir, porque não tem saída. E daí vários começaram a cancelar. Daí eu pensei assim, nossa, mas 5 já cancelaram, né? E daí eu pensei em reclamar, sabe? Me veio a reclamação, eu digo, não, tá cancelado. Agora vai vir a motorista ou o motorista mais positivo que tiver. A pessoa mais positiva que vai estar na minha vibração, vai aceitar essa corrida, vai vir até aqui, vai me levar até em casa e a gente vai rindo até lá. E daí eu terminei de falar assim em voz alta na frente da ótica e uma mulher aceitou me corrida. Ela tinha 4,98 estrelas, com mais de 14 mil corridas, e todos os comentários do perfil dela eram de que ela era positiva. Olha. A motorista mais positiva que eu já viajei. Nossa, que viagem sensacional. Nossa, que mulher legal. Não sei o que, excelente papo. Músicas positivas. Só comentário assim dela, sabe? 5 anos na Uber e quase 5 estrelas, né? E só comentário bom. Daí eu entrei no carro, ela já me cumprimentou com um sorrisão. Toda alegre, sabe? Com uma música do Nat Roots tocando, toda vibe assim. Daí papo vai, papo vem, ela assim, eu sou lá de Uruguaiana, eu não acredito. Eu disse pra ela. Eu digo, eu não acredito nisso, tu tá me mentindo. Ela, eu nasci lá, fui embora com 15 anos e tal. Nossa, que cidadezinha que foi boa de crescer, né? E eu disse que foi boa mesmo. E ela disse, tu também é de lá, eu sou. E ela, que legal. E daí, assim, foi assim, uma viagem que parece que foi 2 minutos pra chegar até aqui em casa, sabe? Então, o todo é mente, o universo é mental. É a partir da nossa mente, do que a gente determina que vai acontecer, acontece. Mas isso não pode ser uma coincidência, né, Fran? Isso aí mostra que não é isso que mostra os sinais que nós estamos vivendo dentro de uma Matrix, que a gente consegue mudar o jogo à medida que a gente muda a mente da gente. Exato, é exatamente isso. A gente consegue alterar realmente. Porque eu podia entrar na vibração da reclamação e reclamar que ninguém estava aceitando, e daí eu ia ficar lá meia hora parada esperando algum motorista carrancudo aceitar a corrida. Ou você poderia pegar um carro com um motorista que também viesse cheio de reclamações, e às vezes acontece até acidentes, situações por conta disso, porque tudo é energia e tudo é lei do universo, é uma lei, né? Que tem as regras como tudo na nossa vida. Exatamente. Por isso quando você vibra. Então, assim, quanto mais você tem consciência disso, mais você consegue cancelar esses pensamentos negativos e mais você consegue trazer uma nova realidade. Quando a gente fala sobre realidade, por exemplo, quando eu quis comprar esse meu primeiro carro, eu nunca via esse carro. Quando eu decidi comprar esse carro, eu vi esse carro em tudo que era lugar. Ou seja, porque a realidade é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente enxerga, né? Se eu só enxergo coisas negativas, se eu sempre enxergo o lado negativo das coisas, eu sempre vou ter mais daquilo. Eu só estou enxergando aquilo. Então, se você começa a enxergar coisas positivas ou o que você deseja para a sua vida, você começa a mudar o seu olhar, a sua realidade também vai mudar. A sua realidade, ela se modifica de acordo com o que você vive internamente. Inclusive, isso é um princípio também de neutralização, né? Um princípio hermético. Que você, se você não prestar atenção nisso, você acaba trazendo para a sua própria vida coisas ruins, né?
Porque a lei da atração, por exemplo, ela está inserida nesses princípios herméticos aí, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não estar atraindo coisa ruim para a vida da gente, porque se a gente sabe que existe uma forma de criar uma coisa boa, a gente consegue fazer coisas boas virem para a vida da gente, através da gente vai mudando, né, a mente. Por que a gente vai escolher, então, viver uma vida miserável, atraindo coisas que não servem, coisas ruins para a vida da gente, né? Se a gente tem o poder da escolha, não é verdade? Então, isso aí é você entender esse princípio do mentalismo e aplicar ele na sua vida de forma prática, não é verdade? Através de pesquisa. E sem pressa também, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer tudo que a gente vive nessa sociedade de resultados instantâneos. Você começa a pesquisar aqui, você tem que saber o conhecimento todo de uma vez só, e não. Cada coisa demora um tempo para sair. Nada tem que ser instantâneo, você não tem que ter resultado na sua vida instantâneo. Por isso tem muitos coaches vendendo as coisas por aí, porque eles querem vender resultados num dia. Faz hoje, amanhã você já curou tudo, já resolveu todos os problemas. Então não é isso, esse processo de você entender como funciona as leis, entender como funciona a realidade, porque essas leis, a gente está debaixo delas, elas governam a vida da gente. Existem outras leis também que a gente vai falar sobre elas em outros podcasts. Então, elas governam a vida da gente. Então é muito importante que a gente entenda como elas funcionam para a gente conseguir neutralizar elas. Ou seja, como que a gente neutraliza os pensamentos negativos? Começando a colocar pensamentos positivos no lugar. Vai ter trabalho? Vai ter trabalho. A gente vai escolher falar uma coisa, por exemplo, igual a Fran falou agora, no exemplo do Uber. Ela poderia ter reclamado, falado, não aguento isso, essa vida tá difícil, eu não tô conseguindo pegar um Uber, e ela ia atrair coisas ruins para a vida dela. Não, mas ela escolheu o quê? Focar no ponto positivo, não vai dar certo, vai vir a pessoa desse jeito, e ela atraiu isso para a vida dela. E é a lei da atração, que tá inserida também dentro desses conceitos herméticos aí. Não é verdade, Fran? A gente tem que ser o mestre da vida da gente, a gente tem que saber policiar os pensamentos da gente, porque tudo é mente, tudo começa na mente, nada começa antes fora da mente, tudo começa na mente, até no físico. Por exemplo, uma pessoa, vocês acham que a cadeira foi inventada antes do nada? Sim, não, uma pessoa pensou no modelo de cadeira, primeiro foi criado na mente, para depois ela fazer isso vir ao físico. Então tudo começa na mente, tudo, não tem exceção. Exato. Tudo se imagina antes de ser criado, né? Daí que vem a criatividade. Tudo foi imaginado, tudo foi pensado. Nada se cria instantaneamente. Né? Exatamente. Vocês têm exemplo de criação assim que vocês têm feito no dia a dia? Sim, inclusive eu até citei, eu creio que eu citei naquele podcast que a gente fez de cocriação. Isso é um exemplo de quando você quer cocriar uma coisa, ou seja, quando você mentaliza algo e aquilo se torna realidade. Eu posso dizer, por exemplo, quando eu comprei meu carro, eu mentalizei ele, consegui ele, dinheiros inesperados e esperados também, mas eu gosto de focar nos inesperados. É algo assim que você não está esperando e do nada chega. Tipo, ganhar na raspadinha, já mentalizei ganhar um dinheiro inesperado, ganhar na raspadinha. Eu citei também naquele podcast do vizinho que me deu $20 por eu ter colocado o lixo dele na calçada quando ele estava viajando, sendo que eu já fiz isso inúmeras vezes para ele antes, ele nunca me deu nada. E no dia que eu fiz o exercício do dinheiro inesperado, no outro dia ele me deu o dinheiro. Então, isso você percebe, não é coincidência, porque está se repetindo muito. O caso mais recente que eu fiz o dinheiro inesperado, eu encontrei um cheque da minha seguradora que estava perdido debaixo do meu criado, que eu nunca tinha aberto ele. E estava ali, um cheque que tinha sido enviado para mim, eles tinham devolvido o dinheiro para mim, que eu tinha pagado a mais. E, tipo, eu não tinha visto aquele cheque. Foram meses e meses depois que isso tinha sido enviado, eu estava arrumando meu quarto, e daí eu encontrei esse cheque no chão. E aí eu tive que até mandar mensagem para eles mandarem de volta outro cheque, porque você já tinha inspirado, aí eles mandaram outro e eu consegui depositar ele. Ou seja, você começa a perceber que as coisas não são coincidências, sua mente tem poder.
E ela tem poder para trazer coisas boas ou ruins também. Porque se você focar na coisa ruim, infelizmente, você vai ter resultado ruim. Não tem como você focar numa coisa ruim e ter um resultado bom. Porque não funciona, não é verdade? Você quer também citar alguma coisa, por exemplo, Fran? Alguma cocriação que você já fez, assim, que você viu, assim, não pode ser coincidência. Inclusive, antes de você citar, eu posso falar esse exemplo que a gente estava comentando antes de começar o podcast hoje. A gente estava comentando de um mantra, sabe? Eu sou e estou vivo aqui agora. E daí, eu tinha encontrado um papel debaixo da minha cama, quando eu estava limpando. E eu coloquei esse papel, eu nem olhei o que era tipo um post-it, esse assim, papelzinho. E daí, eu coloquei ele do meu lado aqui, e aí fui gravar o podcast, e a gente estava falando desse mantra. Aí me deu a vontade de olhar ele, e esse papelzinho estava escrito esse mantra de, tipo, muito tempo atrás. Aí você percebe, se arrepia todo, você percebe que as coisas não são coincidências, que está tudo conectado, que tem uma coisa a mais. Por exemplo, eu já citei também antes a numerologia, os números que apareciam para mim muito repetidos, estava aparecendo muito 333. E daí eu começava a ver esses números em todos os lugares. E não pode ser coincidência, não tem como ser coincidência. Eu caminhando na rua e vejo ele numa ponte. Tipo assim, numa ponte escrito. Depois eu continuei a caminhada, voltei e estava escrito nessas placas de gás que tem aqui, que o gás vem por debaixo da terra, vem encanado. Aí tem umas placas de gás, também estava pichado 333. E eu achei muito estranho, vendo no celular. Aí você começa a ver, como que isso pode ser coincidência? Então, tudo que existe é mente. E, inclusive, Fran, você quer falar dessa cocriação também que você fez já? Alguma coisa a respeito sobre isso? Tem vários exemplos, mas o mais impressionante para mim de criar algo assim físico, não só o acontecimento, né, como o do Uber, foi de realizar o sonho, demorar de frente para o mar. E essa cocriação, para mim, veio na minha mente a imagem que eu me vi meditando numa sala de frente para o mar. E eu estava à procura de um apartamento. Já fazia umas 2 semanas que eu estava procurando. E eu fui até a praia, sentei para meditar. E daí lá fiz a minha prática de Kundalini Yoga. E entrei em meditação. Me perguntei, sabe? Eu vou encontrar esse lugar? Aonde que é esse lugar? Eu estava assim já perguntando para o universo, sabe? Eu estava solta. Assim. E daí veio aquela imagem para mim e foi tão emocionante que eu comecei a chorar. Daí eu chorei porque eu me senti tão feliz ao ver, sabe, a imagem real assim. E parecia realmente que eu tava aqui me vendo assim de costas, sabe? Eu entrei assim na sala e me vi. É aqui que eu vou morar. E veio aquela certeza assim no meu peito, sabe? E deu certinho, 1 semana e meia depois eu tava aqui exatamente na mesma sala, com a mesma vista. E eu comecei a chorar na frente do locatário. Do proprietário. Ele, pra mim, assim, tá tudo bem com você? Eu disse, tá tudo ótimo, graças a Deus, tá tudo ótimo, chorando de felicidade, assim, que aquilo tinha se manifestado. Então, foi, assim, foi uma das manifestações que eu guardo, assim, como um exemplo para as próximas, porque daí eu comparo a sensação, eu comparo o sentimento da meditação. Porque, para mim, através da minha experiência, quanto mais eu me emociono, mais eu crio a realidade. Mais rápido acontece para mim. Quando eu tenho a emoção junto com o pensamento, com a visualização. Não sei se para vocês é assim também, para ti, Nádia, como é que é? Mas é uma lei também, né, do próprio universo também, né, onde você sente o que você sente, você realiza, né, o sentimento é um dos maiores realizadores, né, então se você pensa, geralmente pensa,
sente e age. Geralmente são bem conectados. E isso tanto para co-criar uma realidade positiva, como também uma negativa, como a gente estava falando antes, né? Então, digamos que você tem muita vontade de ter algo, e aí você quer muito mentalmente, mas dentro de você, você não se sente merecedor, você tem várias crenças, várias situações que você acha que aquilo não é possível. E aí você vibra pensando que você quer comprar um carro, que você tanto deseja, mas dentro de você duvida disso, né? Então, a partir do momento que você gera dúvida sobre aquilo que você quer, você jamais vai conseguir. E aí tem pessoas que passam a vida toda tentando entender o que está fazendo de errado, que está pedindo para Deus o tempo todo algo e não realiza, né? Porque ela pensa, ela deseja mentalmente, mas ao mesmo tempo ela duvida, né? Ela passa um período do tempo pensando positivo e o resto do tempo pensando negativo, que ela não vai conseguir, ou duvidando daquele sentimento de que vai acontecer. Então, qualquer tipo de realização para você ter na sua vida, você tem que acreditar, independente da realidade que você está vivendo naquele momento. Então, mesmo que naquele momento você não se veja, não se sinta, né, com o dinheiro que você está, ou com onde você desejaria estar, com a roupa que você desejaria estar, você tem que criar e visualizar aquilo que você deseja, né? Seja o carro, seja a casa, seja o relacionamento, o que for. Mas você tem que acreditar naquilo como se ela já fosse real, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito também na minha vida, né? Então, eu precisei fazer toda essa reprogramação mental, né? Essa mentalização junto com o sentimento, para, de fato, as coisas começarem a funcionar. Que não era só o pensamento positivo, mas eu precisava emanar também a questão do sentimento de realização. E em momento nenhum duvidar, porque a dúvida me faria eu voltar novamente para os degraus anteriores e ter que começar tudo novamente, né? Porque a linguagem do universo é a sua vibração, né? Então, se 50% do seu tempo você pensa que você quer, você sente que você quer, e os outros 50% você passa o tempo todo duvidando, será que vai acontecer? Mas e se? Mais isso, mas eu estou cheio de dívidas, mais aquilo. Então, de fato, você não vai conseguir, né? E assim, às vezes tem pessoas que passam 30, 40, 50 anos e não sabem o que foi que elas fizeram de errado, que não conseguiram atingir os seus objetivos. Essa parte aí do soltar é aquela parte que se você está colocando na mão do todo, na mão do universo, alguma coisa, não é verdade? Aí eu quero isso aqui. E se você não consegue soltar, que você praticamente está falando assim, eu não confio em você. Não confio, pô, tô pegando de volta, não é? Coloco na mão, esse aqui é meu pedido, mas quando você preocupa, será que vai dar certo? Não, mas não era bem isso, daqui de volta. Deixa eu escrever. Mas praticamente né? Você tá tipo assim, não, eu não confio, porque se você confiasse de verdade, você ia ficar tranquilo, você ia ficar despreocupado. Por exemplo, se você... Amanhã o sol vai nascer, não vai? Vai. Sabe, você confia. Então pronto, amanhã o sol vai nascer, você não vai ficar preocupado. Será que o sol vai nascer? Ai meu Deus, e se não nascer? Não sei. Isso aí gera esse tipo de dúvidas aí. É claro que existe coisas que não depende se você tem dúvidas ou não. Por exemplo, o sol nascer, vai nascer, não importa a sua vontade. Mas o exemplo que eu quis dar nesse caso aí é que você é a dúvida. Se você fica pensando assim, não vai dar certo. Você tem que agir do mesmo jeito, com a certeza que já deu certo. Da mesma forma que você sabe que o sol vai nascer, confia que o que você pediu vai dar certo. E se não for do jeito que você quer, alguma coisa, confia que Deus, o universo, não importa o termo que você usa, vai te dar algo melhor ainda que você pediu. Porque assim, se você está confiando e soltou, ou vai vir o que você quer exatamente, ou vai vir algo melhor. Se não vir, é porque você não está confiando, não está soltando, né? Mais ou menos por aí. Se não aconteceu ainda, é porque alguma coisa está travando, bloqueando o processo de criação, né?
também pode ser alguma crença limitante, alguma outra coisa que bloqueia, sabe? Então, acho importante como terapia da gente olhar sempre para os nossos relacionamentos com o pai e com a mãe. Porque eles estão na parte da lei de gênero e da lei de polaridade, né? Então, a partir deles, nós criamos várias crenças que são as nossas bases, são as nossas raízes. E fica no nosso inconsciente. Várias das coisas que eles nos falam, que eles nos ensinam, eles fazem realmente da melhor forma, como eles aprenderam. Mas a nossa percepção pode ser diferente também. Então, é importante olhar para trás também, verificar o que se tem de crença, se alguma está bloqueando, porque normalmente é algo relacionado, pode ter sido até uma frase, sabe? Que o pai ou que a mãe disse para ti quando tu era criança, sabe? É uma frase que te magoou, que te chateou. Aquele pontinho ali de mágoa, ele fica na tua vibração, e a nossa vibração é como um código de barras, né? Então fica aquele bloqueio ali, sabe? Mesmo que tu não olhe para ele, mesmo que tu diga que tá tudo bem com a tua infância, sabe? Mesmo que tu lembre só das coisas boas, porque às vezes também a nossa mente, ela bloqueia esses pensamentos ruins, né? E a gente passa a lembrar só do que aconteceu de bom. Mas acontecem coisas ruins na vida de todo mundo, isso é normal, né? Assim como aconteceu na nossa, que estamos nós três aqui reunidos, que tivemos vários problemas. Tem uma lista de problemas, mas que a gente decidiu olhar para isso e encarar essa dor de frente e curar isso. E fazer diferente, quebrar o padrão, quebrar o ciclo, né? Parar de se sentir a vítima, de se sentir o coitado e pisotear essa dor e crescer, né? E evoluir, vibrar mais alto e co-criar a nossa vida dos sonhos. Né? E hoje a gente pode ter um sonho, a gente realiza ele, daí amanhã vai ter outro sonho. Eu acho que a nossa vida ela nunca vai parar de evoluir, sabe? Porque é a mente ela nunca para. Enquanto você está falando aí, Fran, veio uma coisa bem interessante que eu não tinha pensado, sabe? Veio agora. Eu vou até compartilhar com vocês, vocês me falam o que vocês acham. Você lembra que eu comentei com vocês sobre agorinha, sobre esse post-it aqui que eu achei, eu sou e estou vivo aqui agora? É um mantra, né? Sim. Tipo assim, eu cresci com influência que somente oração, não tinha essa parte de reza, de falar coisas feitas. O máximo que eu poderia falar que já era feito, assim, seria o Pai Nosso, sabe? Eram poucas coisas que são rezas mesmo. E tipo assim, então eu não tinha o costume de mantra, era só oração, 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 que é muito importante na vida da pessoa, a oração, né? Uhum. Mas aí, o que eu tava refletindo aqui, agora eu vou chegar no ponto da minha pergunta. Mantras. Esse mantra aqui que eu falei, ele fez muita diferença na minha vida, quando eu comecei a repetir ele. Eu sou e estou vivo aqui agora. Só repetir em momentos de ansiedade, em vários momentos da vida que você está se sentindo mais ou menos, eu repetia ele e me fazia diferença. Então, como que esses mantras eles têm poder? Alguma coisa que você repete, palavras que você repete, é por causa... Aí a minha pergunta é a seguinte, está conectado nesse princípio do mentalismo, que as mentes são conectadas a umas frases, as coisas são conectadas, que todas as mentes de todas as pessoas são conectadas? Como que isso aí tem poder? Como que isso aí faz a diferença? E, sei lá. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Ou não ficou muito claro? Não. Tu pode repetir. Tipo assim, tudo tá conectado, né? Tudo é mente, né? Então quer dizer que todas as mentes de todas as pessoas estão conectadas, certo? Certo. Então, e mantras, eles têm poderes, né? Uhum. E quando as pessoas repetem esses mantras, elas sentem diferença. Uhum. Isso aí é devido a essa conexão das mentes das pessoas?
Qual que é? De onde vem esse poder dos mantras aí? Os mantras, a gente pode colocar eles num canal de egrégora. Cada mantra, ele gera uma egrégora no universo. Sabe? Entendi. Então, quando todos se conectam a essa egrégora, eles recebem a luz de volta. Eles estão enviando vibração e estão recebendo a vibração de volta, porque tudo que vai volta, né? Mas várias mentes juntas, então, formam essa egrégora, no caso. Exato, porque várias pessoas já repetiram ao longo dos séculos, né? Entendi, mas não deixa de ser, então, né, Fran? Isso também é conectado à lei do mentalismo também, né? Sim, não deixa de estar conectado. Assim são as orações, né? A oração do Pai Nosso, Ave Maria, a oração de São Miguel Arcanjo. Tem muitas pessoas fazendo e obtendo os resultados positivos, sendo gratos, né, a essas egrégoras. E assim se forma uma luz através daquilo dali, e tu conecta na luz, então tu recebe a luz de volta. Por isso que é importante a gente ter acesso a isso, né? Abrir a mente para que não é só a religião que a gente cresceu, que a gente conheceu, não é só essa religião. Existem outros ensinamentos no universo e que podem e fazem bem para a gente, fazem bem para nossa vida. Sim, interessante. E qual que é a diferença, na sua opinião, sobre essas orações que você faz, por exemplo, uma conversa com Deus e uma oração feita já? Por exemplo, uma reza. Normalmente eu faço os dois. Não sei vocês fazem os dois também? Eu começo com as orações feitas e depois eu converso, sabe? Faço as conexões de ambos os lados. Assim. Eu não tenho muito costume de rezar, eu faço mais só a oração em si mesmo, tipo diálogo mesmo. Mas eu tenho percebido essa força dos mantras. Eu gosto de conectar com as egrégoras da oração, porque eu sei que tem milhares de pessoas aí por séculos e séculos orando, né, fazendo oração, então se cria uma luz muito forte para isso. Então eu conecto com essa luz e faço minha conversa. Esse mantra mesmo, a gente chama mantra, né? Eu sou e estou vivo aqui agora, né? É algo real, né? Então o que você sente, quando você fala, você já sente uma força dentro de você e você não consegue nem explicar, né? Então, assim, tá sentindo um sentimento ruim, uma negatividade, uma angústia, você fala, eu estou aqui, estou viva aqui e agora, né? Então você tá despertando dentro de você a luz do Criador, né? Que é o eu sou. E você ativa a luz dentro de você. E se você está sentindo ali a angústia, a tristeza, que são os sentimentos que todo sentimento, que toda matéria aqui na Terra vai sentir, vai passar. Então, quando você fala o eu sou, né, estou vivo aqui agora, né, que é um dos mantras, você está se comunicando com essa luz divina para que você venha ter essa luz e essa sombra possa ir de fato embora, né? Então, eu particularmente gosto bastante, estou gostando bastante desse mantra. É como se você sentisse que está desfazendo todos os males que estão próximos. Ou conflitos, ansiedades, negócios que estão pendentes. O mantra faz com que você desfaça essas lacunas que estão trazendo problemas para a pessoa. Eu aprendi hoje com vocês esse mantra, já escrevi num post-it e já está aqui na minha frente. Obrigada. Eu também estou gostando dele bastante. E daí eu aprendi que eu falo também à noite, né? Durante a noite. Por que à noite? Porque à noite é quando o seu inconsciente ele está fazendo a reprogramação, né? Então você deita ali na sua cama e aí você começa a falar, né? Eu sou
exemplo, né? Eu sou feliz, eu sou confiante, eu sou corajoso. Então, quando você começa a falar mais de 30, 40 vezes isso para você enquanto você está deitado, aquilo fica ali, e aí durante a noite você vai sonhar, você vai se fortalecer diante de algumas crenças que você tem. Então, o seu inconsciente, ele está, de fato, trabalhando enquanto você dorme. Não, assim, aquela briga do consciente que fica impedindo, né, que é o sistema de resistência, impedindo que você realize as coisas durante a madrugada. Isso é possível, né, enquanto o seu sono, né, no pressácio do seu sono, né, é como se o portal estivesse aberto, né, como se toda a sua luz estivesse ali naquele momento. Então, as coisas fluem muito durante o sono, né? Às vezes aparece uma mensagem para você durante o dia, às vezes você faz uma pergunta e aparece para você a resposta no outro dia. Então, são coisas que ajudam muito, né? A você se conectar com aquilo que você quer e com aquilo que você quer. Se tudo, igual a Nádia falou sobre essa parte do sono, e existe essa parte quando a gente está em alfa, que a gente fica um pouquinho mais potente, no caso, para fazer essas cocriações mentais. O que você poderia comentar, então, Fran, em relação a isso? Tem até um método Silva, essas coisas assim, que te ensinam a você fazer técnicas e usar essa parte de alfa. E como tudo é mente, né? Usando essa parte do mentalismo. Como que você pode usar isso aí, usar melhor essa lei do mentalismo, sabendo que tudo é mente, sabendo que você fica mais poderoso durante certos momentos? No método Silva, ele descreve a forma para te entrar em alfa no momento que tu está sonolento, né? Tá mais tranquilo e relaxado. Mas tu pode induzir esse estado também. Pode ser feito à noite e de manhã, né? De manhã quando tu acorda. Então ele descreve no livro até essa técnica pela manhã. Então ele pede para que tu levante, vá ao banheiro, né? Porque a gente levanta e a primeira coisa que a gente faz é ir ao banheiro, volte para a cama e faça uma contagem regressiva de 100 até 1. E daí quando chegar no 1, ele pede até um movimento específico dos olhos para olhar para cima, olhar em direção à sobrancelha, só que de olhos fechados. E daí visualizar o teu corpo, começar a fazer agradecimento do cabelo, da raiz do cabelo até os dedos dos pés e voltar para o teu corpo, reconectar com o teu corpo, com a tua matéria e estabelecer as tuas metas, né? A fazer as tuas afirmações, colocar as tuas imagens mentais no mundo dessa forma. Então ele ativa, tu vê que ele faz o relaxamento, ele ativa o poder da gratidão, da sensação do teu corpo e daí ele traz as imagens mentais. Então essa é uma das técnicas do método Silva. Ele entra em alfa com o relaxamento e a contagem regressiva. Entrando em alfa, ativa a gratidão e ativa a imagem mental. Dessa forma é bem fácil de cocriar os teus desejos e sonhos. Interessante. Então é isso basicamente, né? A gente tem que entender que o mentalismo ele é muito importante e que várias outras leis estão conectadas com ele também. Então é importante entender as outras leis também. A gente vai estar falando sobre isso, mas é bom que todo mundo pesquise sobre isso, né? Sobre essas leis. E a partir dessas leis a gente consegue a neutralizar elas. E essa neutralização aí é você realmente conseguir diminuir certos padrões, por exemplo, o ritmo que a gente vai falar, tudo que sobe e desce. Então, por exemplo, a mente da gente também tem altos e baixos. Então, como que a gente pode diminuir esses efeitos aí, desses altos e baixos?
Então é bastante importante. Vocês queriam acrescentar mais alguma coisa em relação ao mentalismo? Não, acho que para mim é suficiente. Para mim também, eu quero acrescentar que tem um audiolivro do Kybalion, para quem for curioso e quiser ouvir o livro, todas as leis, né? Eu vi ele disponível no YouTube, no Spotify eu não pesquisei porque eu não utilizo. Mas ele tem ali várias versões, né, para quem quiser pesquisar e ouvir o livro por completo. Esse livro não é muito longo, não, se não me engano, ele é somente 4 horas, não é? Exatamente. Dá para ouvir aí, rapidinho. É uma leitura bem boa. Essa lei do mentalismo, né, também ela não é tão extensa, mas ela não deixa de ser importante, né? A gente entender como ela funciona. E esse livro aí, ele vai falar sobre 7 princípios. E eu posso até falar sobre eles aqui, a gente vai estar falando em outros podcasts, mas deixa eu ver se eu lembro de cor. Primeiro, mentalismo, correspondência, vibração. É difícil lembrar de vibração, polaridade, ritmo, gênero e causa e efeito. Esqueci algum? Não, falaste todos. Sim, são esses 7, né? Uhum. E eles são muito importantes porque eles governam a vida da gente. Então é importante também entender como a gente pode aplicar esses princípios aí de neutralização, que tem jeito, quando a gente começa a entender melhor como funciona a mente da gente. Por exemplo, o que eu falei no começo hoje. Não sei se eu me expressei muito bem, se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Por exemplo, que a gente não é a mente da gente, porque isso foi a chave que virou para mim. Por exemplo, esses sentimentos que eu estou sentindo aqui. Por exemplo, alguém falou alguma coisa aconteceu devido à minha criação. Isso aqui não é realmente eu sou um pouquinho a mais. Isso aqui é parte desse corpo físico que eu estou aqui e parte dessa matrix que eu estou vivendo aqui nesse momento para aprendizado. Tudo está conectado, a gente não está aqui à toa. Existe outros planos, existem outras realidades, está tudo conectado no fim do dia. Então a gente entender que que a mente da gente, esses pensamentos que ficam às vezes na mente da gente, isso aqui vai acontecer, isso aqui, eu tô sentindo assim. E você sente, porque sentimentos são reais, você sente aquilo, mas você não é realmente aquilo ali. Quando você começa a se perceber que essa diferença, que você não é esses pensamentos, que você é uma consciência, que você não é realmente seu corpo, você é mais, você é uma consciência, e que essa consciência está conectada a outras coisas maiores. Você começa a abrir sua mente. Eu acho que isso aí que seria esse despertar espiritual também. Então, eu acho bem legal esse ponto aí, que foi uma chave que virou para mim. Mas eu não sei se todo mundo consegue perceber essa virada de chave que eu tive, porque às vezes também as coisas acontecem em momentos diferentes para as pessoas, né? Então talvez alguém tá ouvindo falar, isso aí não faz o menor sentido, mas talvez daqui 1 ano, 2, a pessoa vai ouvir e vai falar, entendi o que ele quis dizer agora. Porque para mim foi isso, eu já escutei isso antes, mas não tinha virado uma chave. Eu posso dizer por experiência própria. E é isso aí, né? Aprendendo sem pressa, no tempo da gente. E é isso, vamos ser curiosos, a gente escutou um termo aqui, um termo ali, vamos pesquisar na internet, procurar pesquisar de outras fontes, porque é assim, o crescimento você vai adquirindo à medida que você vai caminhando, né? Você não vai receber tudo de uma vez, você recebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, se você escutou um termo que você não conhecia, anota no papel, pesquisa depois, coloca naquele ver depois do YouTube, não sei. Cada um tem uma forma mais de lembrar as coisas. Coloca na nota do celular, manda mensagem para você mesmo no WhatsApp, para você pesquisar depois. Pô, ótimas dicas, é isso aí. Vamos ser curiosos e estudiosos, né? Exato. Exatamente, isso aí faz parte desse transcender da mente, que é quando você sai de um patamar e você passa para um patamar maior. Porque o conhecimento, ele não se perde, ele é irreversível. À medida que você vai aprendendo, você não perde isso aí, faz parte de você. E esse despertar mental, esse transcender da mente, vai fazer parte de você também. Mas cabe
a você, cabe a gente mesmo a traçar esse caminho, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Existem várias formas, hoje em dia é a época mais fácil que tem de adquirir conhecimento, e a internet está aí. Então cabe a nós pesquisar, ser curiosos, tomar muito cuidado com as redes sociais, porque elas tomam tempo da gente, elas deixam a gente prisioneiros ali, e a gente somos escravos delas, porque eles estão fazendo dinheiro através da gente. Então, vamos deixar essa rede social de lado, vamos pesquisar. Se você for usar ela, usa ela para te acrescentar. E é isso. É transcender a mente para a gente se tornar um ser humano melhor e evoluir, né? Exato. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. Fechou? Esse é o capítulo 5, o universo mental. O universo é mental, contido na mente do todo, o Kybalion. O todo é espírito. Mas o que é espírito? Essa pergunta não tem resposta, uma vez que sua definição é praticamente a mesma do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é simplesmente um nome que os homens dão à concepção mais elevada da mente vivente infinita. Significa essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito transcende o nosso entendimento e usamos o termo simplesmente para poder pensar ou falar sobre o todo. Tendo em vista nosso pensamento e entendimento, estamos certos ao pensar no espírito como mente vivente infinita, reconhecendo ao mesmo tempo que não podemos entendê-lo em sua plenitude. Devemos agir assim ou parar totalmente de pensar sobre a questão. Façamos agora um exame da natureza do universo, tanto no seu todo como em suas partes. O que é o universo? Vimos que não pode haver nada fora do todo. Portanto, o universo é o todo? Não. Isso não é possível porque o universo parece ser constituído de muitas coisas e está em constante processo de mutação. Em outras palavras, não se ajusta às ideias que estamos compelidos a aceitar a respeito do todo, como deixamos claro em nossa última lição. Portanto, se o universo não é o todo, ele deve ser o nada, e esta é a conclusão inevitável da mente num primeiro momento. Contudo, não podemos ficar satisfeitos com essa resposta, porque somos conscientes da existência do universo. Portanto, se o universo não é o todo, nem o nada, o que poderá ser? Examinemos mais detalhadamente essa questão. Se o universo existe ou parece existir, ele deve proceder de alguma maneira do todo. Deve ser uma criação do todo. Porém, como é impossível que alguma coisa seja criada a partir do nada, o que pode estar na base da criação do todo? Alguns filósofos responderam a essa pergunta dizendo que o todo criou o universo a partir de si mesmo. Isto é, a partir do ser e da substância do todo. Mas isso não nos será útil, pois o todo não pode ser subtraído ou dividido, como já vimos aqui. E então, repetindo, se isso fosse verdade, cada partícula do universo não poderia ignorar seu próprio ser, o todo. O todo não poderia perder a consciência de si mesmo, nem tampouco converter-se num átomo, numa força cega ou numa coisa de existência desprezível. Alguns homens, na verdade, convencendo-se de que o todo é realmente tudo, e também reconhecendo sua própria existência enquanto homens, apressaram-se a concluir que eles e o todo eram idênticos, proclamando em altos brados: "Eu sou Deus", para o divertimento da multidão e o lamento dos sábios. A reivindicação de um corpúsculo de que "eu sou homem" seria modesta em comparação. Mas o que é, na verdade, o universo, uma vez que não é o todo, nem foi criado pelo todo, quando este se separou em fragmentos?
que outra coisa poderá ser? De que outra coisa poderá ter sido feito? Esta é a grande questão. Examinemo-la cuidadosamente. Sabemos que o princípio da correspondência vem aqui em nosso auxílio. O velho axioma hermético, assim em cima como embaixo, pode ser posto a nosso serviço neste ponto. Tentemos obter um vislumbre das operações nos planos superiores mediante o exame dos nossos próprios planos. O princípio da correspondência deve aplicar-se tanto a este como a outros problemas. Vejamos. No seu próprio plano de existência, como é que o homem cria? Bem, em primeiro lugar, ele pode criar fazendo algumas coisas a partir de materiais externos. Mas isso de nada servirá, pois não há materiais fora do todo com os quais possa criar. Bem, em segundo lugar, o homem procria ou reproduz sua espécie pelo processo de geração, que é uma multiplicação pessoal obtida transferindo-se uma parte de sua substância à sua prole. Mas isso também de nada servirá, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como não é capaz de reproduzir-se ou multiplicar-se. No primeiro caso, haveria um descarte, e no segundo caso, uma multiplicação ou adição ao todo, duas coisas que seriam absurdas. Não há um terceiro modo que permita ao homem criar? Sim, há. Ele cria mentalmente. E ao fazê-lo, não usa nenhum material exterior, nem reproduz a si próprio, e ainda assim seu espírito impregna a criação mental. Seguindo o princípio da correspondência, estamos certos ao considerar que o todo cria o universo mentalmente, de modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria imagens mentais. E é exatamente aqui que a voz da razão está de acordo com a voz dos iluminados, como nos mostram seus preceitos e escritos. São esses os preceitos dos sábios. Foi esse o ensinamento de Hermes. O todo não pode criar de nenhuma outra maneira a não ser mentalmente, sem usar elementos materiais, e não há nada que se preste a tal uso, ou reproduzindo-se a si mesmo, o que também é impossível. Não há como fugir a essa conclusão da razão, a qual, como dissemos, está em harmonia com os mais elevados preceitos dos iluminados. Assim como vós podeis criar um universo próprio em vossa mentalidade, o mesmo pode fazer o todo. Mas vosso universo é a criação mental de uma mente finita, ao passo que aquele do todo é a criação de um infinito. Os dois são de natureza semelhante, mas infinitamente diferentes em grau. Mais adiante aprofundaremos nosso exame do processo de criação e manifestação. Contudo, desde já é preciso inscrever em vossa mente com grande firmeza o seguinte ponto: o universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. Em verdade, sem qualquer dúvida, o todo é mente. Em sua mente infinita, o todo cria incontáveis universos que existem eons, imensuráveis períodos de tempo. E ainda assim, para o todo, a criação, evolução, declínio e morte de 1 milhão de universos não parece demorar mais que um simples piscar de olhos, ou caibalho. A mente infinita do todo é a matriz do universo, ou caibalho. O princípio de gênero, e outras ainda por vir, manifesta-se em todos os planos da vida material, mental e espiritual. Porém, como já dissemos, gênero não significa sexo. Sexo é simplesmente uma manifestação material de gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação, e onde qualquer coisa for gerada ou criada, em qualquer plano, o princípio de gênero deve se manifestar. E isso é igualmente verdadeiro na criação de universos.
Contudo, você não deve concluir apressadamente que estamos ensinando que existe um Deus ou Criador, macho ou fêmea. Essa ideia não passa de uma deturpação dos antigos preceitos sobre o assunto. O verdadeiro ensinamento é que, em si mesmo, o todo está acima do gênero, assim como está acima de qualquer outra lei, inclusive daquelas que regem o tempo e o espaço. Ele é a lei de onde procedem todas as leis, e não se submete a elas. Porém, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, sua postura harmoniza-se com a lei e o princípio, uma vez que está se movendo sobre um plano inferior de existência. E, por conseguinte, é evidente que manifesta o princípio de gênero em seus aspectos masculino e feminino sobre o plano mental. Essa ideia pode parecer alarmante a alguns leitores que dela tomam conhecimento pela primeira vez. Mas, na verdade, todos eles já a aceitaram passivamente em suas concepções cotidianas. Falam sobre a paternidade de Deus e a maternidade da natureza. Sobre Deus, o Divino Pai, e a natureza, a Mãe Universal. E, ao fazê-lo, reconhecem instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Contudo, a doutrina hermética não implica uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são meros aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo se encontra em certo sentido separado da verdadeira criação mental do universo. Ele projeta seu desejo no princípio feminino, pode ser chamado de natureza, em consequência de que este último inicia o verdadeiro trabalho da evolução do universo de simples centros de atividade até o homem, e depois subindo ainda mais, tudo de acordo com leis da natureza bem estabelecidas e rigorosamente aplicadas. Se o leitor preferir os antigos modos de expressão, poderá considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como natureza, a Mãe Universal, de cuja fonte todas as coisas foram geradas. Isso é mais que uma figura poética da linguagem, é uma ideia do verdadeiro processo de criação do universo. Mas ele deverá ter sempre em mente que o todo não é senão um, e que, em sua mente infinita, o universo é gerado, criado e existe concretamente. A aplicação da lei da correspondência ao leitor e à sua própria mente poderá ajudá-lo a chegar à ideia apropriada. Sabe-se que, em certo sentido, aquilo que uma pessoa chama de eu permanece à parte e testemunha a criação de imagens mentais em sua própria mente. A parte de sua mente em que se realiza a geração mental pode ser chamada de mim, para distingui-la do eu, que permanece à parte e testemunha e examina os pensamentos, ideias e imagens do mim. Não devemos nos esquecer de que assim em cima como embaixo, nem de que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será estranho que o leitor, a criança, sinta essa reverência instintiva pelo todo, sentimentos que chamamos de religião. Esse respeito e reverência pela mente pai. Será estranho que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, ele seja dominado por uma poderosa sensação cujas raízes se encontram nos recessos mais profundos do seu ser? É a mente mãe que ele aperta fortemente contra seu seio, como faz a mãe com seu filho. Tampouco devemos cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vemos ao nosso redor, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos.
e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas de vida que vivem no leito do oceano, comparadas ao homem. Há seres com poderes e qualidades muito superiores ao que o homem jamais sonhou que pudessem ser posse e atributo dos deuses. Não obstante, esses seres foram outrora como vós, e ainda mais inferiores. Com o tempo, porém, seremos iguais a eles, ou mesmo superiores, porque esse é o destino do homem, como dizem os iluminados. E a morte não é real. Mesmo no sentido relativo do termo, ela nada mais é que o nascimento para uma nova vida. Subiremos mais alto, cada vez mais alto, em direção a planos de vida cada vez mais elevados, por períodos imensuráveis de tempo. O universo é nossa morada, e exploraremos seus mais profundos recessos antes do fim dos tempos. Habitamos a mente infinita do todo, e nossas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo como no espaço. E ao fim do grande ciclo de éons, quando o todo atrair a si todas as suas criações, seguiremos com alegria, pois então nos será dada a conhecer a verdade total de ser um com o todo. Assim falam os iluminados, aqueles que avançaram muito ao longo do caminho. E enquanto isso, descansemos com paz e serenidade. Estaremos seguros e protegidos pelo poder infinito da mente Pai e Mãe. Dentro da mente Pai e Mãe, os filhos mortais estão em sua morada. No universo não há ninguém que não tenha pai ou mãe. O Pai Palio. Aí eu vou citar aqui a nota de rodapé sobre a palavra éon. A palavra éon deriva-se do grego. Aí eu não sei ler. Está em grego, significa idade, vida, tempo, ciclo, gerador, eternidade. Éons de tempo implica uma ideia de ciclos indeterminados de tempo, conforme Fabre d'Olive. É o centro para o qual tende a vontade universal. E íon é o ente passado da potência ao ato, em sentido restrito. É uma coisa indeterminada, sem forma definida, sem fixidez. A palavra éon representa, pois, o tempo que emprega a vontade universal para atingir o seu fim, que é a entrada no seio do todo. N.DT. Encerramos o capítulo 5. O universo mental.